Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou fazer a análise de escritor do Roma Invicta, Santo Guerreiro Roma Invicta, do Eduardo Spohr, que é a minha análise agora geral, depois de terminar de ler o livro. Já fiz 5 vídeos, já fiz 6 vídeos já do livro. Foi um vídeo para cada parte da história, para cada tomo da história, que o Spohr dividiu em tomos. E foi também um vídeo só do Georgios, analisando quem é esse herói, como que o Spohr representou o Santo Guerreiro nos livros dele. Então, depois de analisar cada detalhe do livro, eu vou agora falar do conjunto da ópera, né? O que eu achei da leitura como um todo. Isso aqui é tanto para leitores e leitoras que querem ter um debate mais aprofundado sobre o livro, como também para autores e autoras que querem criar também suas histórias, querem contar suas histórias. E para aprender qualquer arte, a gente primeiro compreende o que veio antes de nós, né? Primeiro compreende como foi feito antes de nós. É assim com música, é assim com ilustração. Naturalmente, é assim com literatura. Compreender os livros que a gente gosta nos ajuda a escrever melhor. Então eu vou falar aqui os 5 aspectos que eu mais gostei nesse livro. São 5 motivos para você ler, seja você autor ou autora, seja você leitor ou leitora. Então, começando, o primeiro ponto que é muito importante nesse livro aqui, que é um romance histórico, e o Spohr é um cara que sempre faz muitas pesquisas nos livros dele. Sempre, né? Desde o Batalha do Apocalipse, que foi o primeiro, tá? Que já tinha vários momentos na história, tinha vários lugares e várias épocas diferentes sendo representadas. Nesse livro aqui, em vez de ele fazer uma pesquisa mais abrangente, como foi anteriormente, né? Ele fez uma pesquisa mais focada. Ele pesquisou Roma antiga. Na verdade, ele decidiu falar sobre Roma antes de decidir falar do próprio São Jorge, na verdade, né? Ele primeiro quis falar sobre Roma, e aí ele decidiu contar a história dele da perspectiva do Santo Guerreiro. Então ele fez muita pesquisa e valeu muito a pena. Eu acho que autores e autoras não precisam estar sempre seguindo a história real, sempre se baseando. Tudo bem você dá asa à liberdade, dá asa à imaginação, dá liberdade criativa, mas eu acho que é também inevitável, quando a gente fala de alguns assuntos, né, a gente compreender melhor. Por exemplo, se você quer falar de uma cidade, é importante você conhecer essa cidade. Eu já li livros que se passavam no Rio de Janeiro, mas em uma tarde a pessoa conheceu, o personagem, né, conhecia todos os pontos históricos do Rio em uma tarde, sabe? Urca, Corcovado, praia, sabe? Centro cultural, histórico. Cara, eu acho que daria pra conhecer, 2, 3 no máximo desses pontos turísticos que eu moro no Rio de Janeiro, conhecer a cidade, sabe? Se você vai conhecer o Cristo, você não vai lá olhar, tirar foto e vai embora. Tem gente que é doida, né? Mas, sabe? Conhecer também é importante e pesquisar, compreender, tanto para quem escreve no mundo real, como quem escreve em outro período histórico, como também para quem escreve ficção, sabe? Imagina só se eu vou escrever sobre viagem espacial sem entender nada do assunto. Eu acho que eu vou ter que eventualmente entender alguma coisa básica. Então pesquisa é algo que é fundamental, tá? Em maior ou menor grau. Tenha isso em mente. Então compreenda isso. É importante ter alguma base. Não precisa ser PhD nos assuntos, mas é importante compreender. E no caso, o da Spohr é assim, avassalador, sabe? A maestria como ele representa cada ambiente aqui, que não é só... a gente tem essa imagem muito genérica de Roma. Aqui ele mostra vários lugares, sabe? Mostra Nicomédia, mostra a Lida, mostra assim, vários pontos do Império Romano, como que era multifacetado, sabe? Como era prolífico, né? E também tem ali um diálogo com outros cantos também, né? Com as fronteiras, tanto a fronteira oriental, né? Com os povos árabes, como também a fronteira ocidental, com os povos germânicos. Então, assim, você tem realmente uma visão de como que o Império era gigantesco, né? E como que ele era, e como cada lugar era único. Então, isso veio graças, né, aos estudos, às pesquisas que o Spohr fez, que ele mandou muito bem. O segundo ponto é os personagens complexos. O Spohr conseguiu criar personagens aqui nesse livro que eles representam Roma Antiga, mas também têm ambições próprias. Então você conhece assim, realmente como que eram os patrícios de Roma Antiga, como que eram os
sacerdotes, como que eram os escravizados, né? Cada personagem representa, assim, uma classe, né? Um arquétipo, sabe? Tem tanto o lado romano que era mais grego, o lado romano que era mais germânico, por exemplo. Enfim, tem o lado que foi colonizado há menos tempo, né? O lado também de Roma que foi colonizado, mas nunca aceitou ser colonizado, enquanto tem outras partes que já se adaptaram, já se ambientaram, já estão integrados a Roma. Então, cada personagem tem essa representação, sabe, de várias fés, né? Ainda era uma época que tinha ainda a fé romana, tinha a fé cristã crescendo, tinha outras fés também, tinha os judeus também, por exemplo. Enfim, cada personagem representa uma faceta de Roma. O Spohr não fica só contando na teoria, só na descrição arquitetônica, ele realmente apresenta personagens que representam esse cenário. E também cada um deles tem alguma ambição, isso faz toda a diferença num bom livro. É muito chato o livro em que você sente que o elenco é assim, um bando de pedra cinza, sabe? E sem personalidade. Isso é um problema muito recorrente. Você quer que o seu herói, tipo, salve o mundo, né? E aí, mas você não cria esse herói de maneira interessante pro público, sabe? Não é autêntico, não é algo que você sinta que poderia ser de carne e osso. O Spohr é um que cada herói dele, cada vilão dele, você sente que são personalidades que você poderia encontrar, você poderia ter um diálogo com essas personalidades. Mesmo quando são, tipo, heróis muito maiores do que a vida, no caso, né, da tetralogia angélica. Aqui, no caso, ele está falando de santos, de políticos, de heróis de guerra do Império Romano. Mas cada um deles tem um próprio objetivo, né? E isso dá gosto de conhecer eles, sabe? Tem aquele que diz que ele quer ser médico, tem aquele que diz que quer governar, tem aquele que diz que quer derrubar o status quo atual, sabe? Enfim, então isso dá muita... É um livro que é vívido, sabe? A leitura é vívida, é multicolorida e é vívida. Você respira as intrigas de cada personagem, os dilemas de cada personagem. Então, isso ficou bem interessante, o modo como o Spohr abordou isso. Tanto o lado de cada personagem representar um aspecto romano, mas como cada um deles também é um ser singular, é um ser com seus próprios objetivos, com suas próprias ambições. Terceiro ponto é a narrativa rica sem ser sobrecarregada. Muita coisa acontece nesse livro. O Jorge, ele não está nem nascido ainda, né? A história começa antes do Jorge nascer. Então vai desde a infância, desde o nascimento até a infância, até o começo do treinamento militar dos Jorges, em que muita coisa acontece. Mas não fica sobrecarregado, não fica assim, muita coisa ao mesmo tempo, que são, às vezes alguns autores querem botar, tipo assim, muita coisa na história, mas acaba sendo tudo tão breve, sabe? Tudo tão momentâneo, que você não se apega ao lugar, não se apega ao personagem. O Spohr, ele conseguiu fazer uma história rica e sem ser sobrecarregada, porque olha o peso desse livro aqui. É um livrão, e é o livro 1 de uma trilogia. São 586 páginas, basicamente, aqui, de livro, de história, tá? De narrativa, são mais de 550 páginas de história sendo contadas aqui. Cara, se fosse um livro autônomo, sabe? Um livro autossuficiente, um livro fechado em si, isso é página suficiente para contar uma história bem robusta, tá? E mesmo assim, isso aqui é o primeiro capítulo de uma nova saga, né? O primeiro da trilogia. Então, o que é importante compreender aqui é como que uma história tão rica, com tanto conteúdo, com tanta coisa acontecendo, com um cenário complexo sendo apresentado, com tantos personagens, não pode ser uma história num livro só. Já vi livro que é tipo, tem aqui 10 heróis, só que eu li nesse maninho e no final você conhece 2 e porcamente, sabe? Então, se você quer botar muito conteúdo na sua história, se prepara para narrar uma história longa, para dar atenção a cada detalhe. A minha principal crítica a um dos meus livros favoritos, que está aqui, por acaso tá em mão aqui, é Inimigo do Mundo, do Caldela. Uma das minhas primeiras críticas, que é um livro grande também, é um livro de 460 páginas, mas que eu acho que é um livro que deveria ser maior, porque tem muito personagem.
percebe? Então, e aqui no caso desse livro aqui, ele se fecha em si. Então você conhece, você gosta, mas eu sinto que deveria ter mais sobre esse elenco, percebe? Então eu acho que no caso do Inimigo do Mundo, ou o elenco devia ser menor, ou a história devia ser maior. Aqui o Spohr acertou nesse ponto, sabe? Ele acertou num livro, não querendo fazer uma comparação, tá? Uma comparação pejorativa de forma alguma entre os autores, gosto dos autores, tá? E temos que compreender que isso aqui é um livro que foi lançado há mais de 10 anos atrás, né? Isso aqui é um livro, né? Se fosse fazer uma comparação justa entre livros, teria que comparar A Batalha do Apocalipse e Inimigo do Mundo, que são, respectivamente, né, o primeiro livro de cada autor, né? Comparar o livro mais novo com o livro mais antigo de um autor não é uma comparação justa, por isso que eu deixo claro, não estou fazendo uma comparação qualitativa. Estou só citando aqui alguns cases para compreender o que pode ser feito, tá? Então, no caso do Spohr, é muita história, é muito cenário, é muito personagem, e é um livro grande e é só o começo. Eles vão voltar, eles vão retornar, boa parte desse elenco aqui vai retornar no próximo livro. Então eu sinto que o Spohr vai honrar, né? Tudo que... Aqui é muito um livro que está semeando o que ele vai colher mais pra frente, sabe? Do que realmente... E ainda assim, é história pra caramba. Enfim, se você quer contar suas histórias, se quer contar uma história pequena, tenha poucos personagens. Se você quer uma história com muitos personagens, com muito cenário, com muito enredo, se prepara para encarar uma longa jornada, tá? Se for autor ou autora de primeira viagem, começa devagar, começa aos pouquinhos, tá? Não fica dando um passo na perna. Temos que lembrar que justamente os melhores livros dos autores são aqueles que já têm experiência, já aprenderam já a dosar melhor quantidade de personagem, tamanho da história, etc, etc, etc. Enfim, o próximo tópico é como que o Spohr fez uma representação das diversas fés. Eu falei que ele representa aqui sacerdotes, representa credos diferentes, mas uma coisa que é bem presente nesse livro, e eu gostei muito particularmente, é como que você vai conhecendo várias fés ao longo do enredo. Então, o Laios, que é o pai dos Geórgios, ele segue a fé romana, tá? Ele cita Marte o tempo todo, né, que era um dos patronos dos guerreiros. Até a escola de oficiais também divide ali os recrutas, né? Não é recruta, os jovens que são treinados. Tem ali os apolianos e os mercurianos, né, que é em referência a Apolo e Mercúrio, por exemplo. Então, tem a fé romana clássica, a fé cristã está o tempo todo presente, que é uma fé que está crescendo. Mas a gente vê assim, vários deuses pagãos sendo representados ou citados. Por exemplo, tem um templo aqui cristão que era um templo a Dagon, que é um deus antigo, que era um templo abandonado e era um deus marinho. Dagon é um deus marinho. Se você leu Lovecraft, se você joga D&D, talvez você conheça, né, o Dagon do Lovecraft, que é um monstro do fundo do oceano, todo louco, né? Mas existiu um deus de verdade, o Dagon, que era meramente um deus marítimo, né? Um deus dos peixes. E aí, no caso, né, até um dos momentos em que os cristãos associaram, né, a imagem do peixe foi quando eles começaram a habitar os templos de Dagon. No caso, tá, até o Spohr ele esclarece que isso é uma das teorias de que como que os cristãos passaram a usar o peixe como símbolo. Isso aconteceu de fato. Agora, o que veio primeiro? Foi a lenda de Jesus multiplicar o peixe ou o templo de Dagon? Aí os historiadores, né, debatem. Fato é, cristãos, eles popularam templos abandonados de várias fés, entre elas de Dagon, e o peixe acabou se tornando uma imagem comum também por isso. Isso é fato. Agora, o que veio primeiro, não é o caso aqui discutir. Enfim. Então tem também a parte que eu gostei muito, a parte que o Geórgios dialoga com uma sacerdotisa de Astarte, por exemplo. Então, que é uma deusa mais bem pagã no sentido assim, clássico, sabe? Que é uma deusa que não tem assim, tantos pudores, é uma fé que não tem pudor, uma fé que tem uma proposta, sabe? Mas que não está presa aos dogmas no sentido mais delimitados, sabe? Ao comportamento humano, como a gente vê em outras fés, por exemplo. Então é bem interessante ver, né, esse diálogo, às vezes esse conflito
entre fés. Mas o Spohr, ele fez um trabalho assim, de realmente representar as fés de maneira neutra, tá? Ele apresenta o personagem, apresenta alguns dogmas e desenvolve a história dele sem ficar de moralismo, sem ficar dizendo o que é certo e o que é errado. Eram pessoas daquela época, sabe? Eram culturas daquela época e o foco dele é esse, representar aquela cultura, aquele povo, daquele período, daquele lugar. E nesse ponto, e ele consegue fazer isso de uma maneira, assim, sinceramente respeitosa e honrosa, que é o que eu acho que vale a pena. Eu iria, sinceramente, me frustrar muito. Eu sabia que o Spohr não ia fazer isso, mas eu, sinceramente, se é um autor que eu não conheço e começa a demonizar a fé dos outros, mesmo que sejam fés antigas, eu, particularmente, não me interesso por esse tipo de leitura. Como eu já conheço o Spohr, já li os outros livros dele, em que ele já representou várias fés, né, vários panteões, vários mitos nos livros dele. Eu já sei que ele faz isso de maneira bem interessante e gostei de ver ele fazendo isso de uma forma diferente, né? Eu vi ele criando, ele transformando esses mitos em personagens na tetralogia angélica. Agora eu conheci a visão dele, o modo como ele representou essas fés de maneira mais histórica, né? Mais pé no chão, mais realista em todos os sentidos. Para finalizar, o último aspecto aqui, que eu não posso já citei aqui esse aspecto em outros livros do Spohr, então vou falar de maneira breve, é como que o Spohr criou uma jornada do herói bem interessante, bem estruturada, tá? A jornada do herói, eu não recomendo que você só use ela de maneira cega, tá? Mas, veja bem, o Spohr está apresentando muito conteúdo aqui. Então, no caso dele, eu acho que é bacana ele ter, sim, uma estrutura, sabe, para ele se guiar, para ele se conduzir, sabe? Tipo, você quer criar uma casa, você vai seguir ali algumas ideias, né, para erguer essa casa. Se você quer uma casa, que é, no caso, né, fazendo uma analogia aqui, uma metáfora. Se você quer uma casa que é muito grande, em que você vai encher de muito conteúdo, e você quer que muitas pessoas morem nela, você não pode sair inventando qualquer Picasso da arquitetura, né? Não pode sair querendo que a casa dê espiral, que a casa dê nó dentro de si mesma. Na verdade, ia ser complicado, né? Ter tudo isso junto. Então, para ter uma casa grande, muito habitada, com vários ambientes, é bacana você seguir assim algumas ideias mais clássicas para não se perder, tá? Então, o Spohr, ele optou por fazer essa jornada do herói. Ele é um grande fã da jornada do herói. Ele cita Campbell no começo do livro, inclusive, né? Então não é segredo que ele segue esse modelo, mas ficou muito útil porque o Spohr sabe fazer. Ele não fica fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Ele sabe usar da maneira dele, então ficou bem interessante. E porque ele usa isso em prol da história dele, né? Em prol dos personagens, em prol do cenário, em prol do enredo. Então, até para o leitor, sabe? Cara, eu gosto de estudar mitologia, eu gosto de estudar antigas civilizações, tá? E mesmo pra mim, sabe, tinha muita coisa aqui que foi novidade, que eu também nunca parei pra estudar ao nível que o Spohr, né, se prestou pra escrever esse livro. Então, assim, pra mim, descobrir, sabe, deixa eu ficar pra mim, misturar mim em verbo complica. Enfim, pra conhecer, pra degustar, para desfrutar dessa história, conhecer personagens, conhecer cidades, conhecer a história, poderia ficar muito confuso para o leitor, tá? Da perspectiva do leitor. Então, quando o leitor segue uma jornada do herói, sabe, mais reconhecível, mais assimilável, e esse que é o ponto, a história ser assimilável para o público de maneira interessante, faz diferença, né? Eu, Bernardo, não uso quando eu escrevo, mas quando eu vejo sendo bem usado, eu dou, né, o reconhecimento, o mérito que merece. Então o Spohr, ele sabe fazer, e que é mais um exemplo de como o Spohr soube usar também a jornada do herói. Encerrando, vou aqui relembrar aqui os 5 aspectos que eu gostei nesse livro para encerrar e me despedir. O Spohr mandou muito bem nas pesquisas históricas que ele fez para criar esse livro. Ele criou personagens complexos que representam a Roma Antiga, mas também têm suas próprias ambições. Ele conseguiu criar uma narrativa rica, sem ser sobrecarregada. Ele fez uma boa representação de várias fés e ele usou a jornada do herói de maneira bem interessante. Esses são os 5 aspectos que eu acho que valem a pena ler esse livro para compreender como que os grandes autores contemporâneos fazem para
continuar criando histórias que se mantêm interessantes, que se mantêm relevantes, mesmo quando é um autor que já está aí na estrada há bastante tempo. Porra, ele cita como ele gosta de se superar, como ele não quer fazer mais do mesmo, que ele não quer só criar mais uma história muito similar ao que ele fez antes. Então, a cada livro dele, ele se desafia. E a cada livro do Spohr, ele se supera. E é interessante compreender, né, qual foi o caminho, qual foi as cartas na manga, quais foram as cartadas que ele deu para conseguir se superar nesse novo livro dele. E eu estou agora esperando pelo segundo livro da trilogia, que, assim como esse daqui, eu vou ler assim que eu botar minhas mãos nele. Enfim, se você gostou... E conta aqui embaixo, qual é o aspecto que você mais gostou do Santo Guerreiro Roma Invicta. Mas aqui embaixo, pra gente expandir esse detalhe, qual foi o aspecto que você mais gostou. O que eu mais gostei, sinceramente, foi conhecer Roma Antiga, os lugares, conhecer as localidades. As descrições das cidades foi a parte que eu mais gostei, né? Das culturas, dos povos, da arquitetura e etc. Esse foi o aspecto que eu mais gostei nesse livro. Comenta aqui embaixo qual foi o aspecto que você mais gostou. E se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que estamos no desafio, estou repetindo uma coisa que eu não devia ter falado, porque já encerrou o desafio 366 dias de escrita, já estava já emendando já na força do hábito. Enfim, até o próximo vídeo e a gente se vê pelo multiverso.